Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. E não queria deixar vocês preocupados, né? Sei que deve estar uma tensão muito grande entre os nossos ouvintes, mas Maria de Fátima Miranda ainda não foi devolvida, Paulo Renato. Foi levada num fenômeno de transporte, aí não sabe se Deus para onde. E muito bem levada. E não trouxeram de volta no último programa, e até agora ela não surgiu. Então fiquem em prece, quem sabe ela pode surgir até o final do programa. Nós estamos no capítulo 6... das manifestações visuais. O tópico é o primeiro, né, que é a pergunta sobre as aparições. O item é o item 100, tá? E nós estamos na questão 11A. Então, só confirmando aqui, é isso mesmo, item 100. E nós estamos aí na questão agora de número 11A. Então, vamos ver aqui. Kardec pergunta, né, na semana passada, nós estudamos a questão 11, se quando nós vemos um espírito, né, se nós podemos conversar com ele. Os espíritos disseram que sim. Aí nós conversamos aí das variáveis dessa situação, quando devemos, quando não devemos. E agora Kardec pergunta o seguinte: neste caso, né, de o espírito aparecer e a gente conversar com ele, ele pode responder, né? Então a pergunta é, questão 11A, nesse caso o espírito poderia responder? E a resposta é a seguinte: algumas vezes ele responde por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva. Na maioria dos casos, porém, pela transmissão dos pensamentos. Quer dizer, ele responder por sons articulados é realmente um fenômeno físico, né? E deve ser bastante raro. Isso acontecia muito, acho que na igreja de Antioquia, né? Segundo relatos lá do Espírito Emmanuel no livro Paulo Estevão. Fenômenos de voz direta, né? Voz direta. Então, deve ser uma coisa... E, segundo o próprio Emmanuel coloca, esses fenômenos aconteciam na igreja de Antioquia pelas condições daquele momento, né? Que era num primeiro momento da igreja, onde havia muita união, havia um verdadeiro amor e fé ali entre as pessoas. Quando começaram as dissidências, os fenômenos cessaram. Desapareceram. O que prova, né? Muita gente pergunta, por que não acontecem? Porque realmente nós vivemos num ambiente de muito desequilíbrio, né? Nós vemos que as casas espíritas, igrejas, qualquer templo religioso formado por seres humanos, com seus desequilíbrios, suas disputas internas, egoísmo, vaidade, orgulho, acaba dificultando bastante a atuação dos benfeitores espirituais, Paulo Renato. Justamente. Se nós, os instrutores do André Luiz nos mostram bem isso. Se as nossas, não só instituições espíritas, religiosas, mas se nossos ambientes domésticos, familiares, estivessem em condições adequadas, né, por certo, ali se faria uma presença espiritual mais positiva, né, e mais clara. A gente lembra que as igrejas fundadas por Paulo eram residências familiares, né, num ou outro local que se fundava, com os recursos materiais, se fundava instituição fora do ambiente do lar, né, alugava-se um ambiente para fazer os cultos e até o serviço social, digamos, de fraternidade, de amparo aos mais necessitados, materialmente falando. Mas as igrejas eram igrejas de lares, de residências. Então, se os nossos lares fossem essas igrejas, né, fundados realmente sob os ensinos de Jesus,
por certo, os nossos orientadores espirituais, os espíritos amigos, iam se manifestar ali segundo a possibilidade daquele grupo, né? Seja por voz direta, pela psicografia, pela vidência, não importa, mas haveria realmente uma comunicação mais direta, de modo que nós pudéssemos estar sob uma boa influência, mas muitas vezes os nossos lares e, por consequência, as nossas instituições espíritas estão muito afastadas dessa condição ideal, né, para que os benfeitores espirituais se manifestem. As casas espíritas muitas vezes refletem os lares, né? Às vezes a nossa casa reflete o lar. A pessoa às vezes fala, não, a casa espírita é o meu segundo lar, e a gente entende às vezes por que a casa espírita é tão complicada, né? Porque a pessoa levou o lar para dentro da casa espírita. Então são coisas interessantes. Se nós somos desequilibrados, aonde estivermos, causaremos o desequilíbrio. Não é o local em si. Porque o São Paulo aí, né, o apóstolo Paulo fala das interferências que ele chamava das potestades espirituais nos lugares celestiais. Então, na verdade, não existe lugar profano. Todos os lugares são celestiais. Mas nós podemos mantê-los assim ou não, né? A própria esfera espiritual onde se encontram os sofredores, os espíritos voltados temporariamente ao mal, são locais, esferas espirituais celestiais. Eles é que desnaturam aquele ambiente, por um tempo um tanto quanto longo, mas por natureza, por originalidade, aqueles espíritos são espaços celestiais e vão retornar a essa condição um dia, né, quando aquelas entidades que ali convivem, quando elas se tornarem pessoas melhores, criaturas melhores, segundo a orientação do Evangelho de Jesus. Então vamos dando sequência aqui. Na questão de número 12, Allan Kardec pergunta: os espíritos que aparecem com asas realmente as possuem? Ou essas asas nada mais são do que uma aparência simbólica? Há muitos relatos, né? Sobretudo de irmãos católicos, né? Nas suas visões, em que eles veem espíritos, tanto em igrejas como em alguns outros locais, que eles aparecem com asas. Afinal, essas pessoas estariam inventando, estariam delirando? Vamos ver aí a resposta dos benfeitores espirituais. Os espíritos não têm asas, não precisam delas, visto poderiam ir a toda parte como espíritos. Aparecem desta ou daquela forma, segundo a maneira pela qual desejam impressionar a pessoa a que se mostram. Uns aparecerão com seus trajes habituais, outros envolvidos em amplas roupagens, alguns com asas, como atributo da categoria espiritual que representam. Então aí os espíritos confirmam que sim, efetivamente, e conforme Allan Kardec já vinha estudando a questão do perispírito, o espírito ele pode se apresentar como ele o desejar, né? Já que o perispírito ele tem uma plasticidade e obedece ao pensamento, até de forma inconsciente, né? Os espíritos se apresentam muitas vezes de uma determinada forma, não porque têm consciência como o fazem, mas simplesmente eles se apresentam daquela maneira, porque assim se sentem. Mas alguns espíritos conscientes, eles podem aparecer para determinada pessoa de uma maneira que cause nela uma impressão salutar, né? E é natural que um espírito que se mostre a uma pessoa católica, por exemplo, se ele quer que ela acredite que ele é um espírito bom, que está ali para ajudar, ela vai entender o quê? Que é um anjo de Deus. E sendo um anjo de Deus, por falar em anjo de Deus, a gente tem um milagre acontecendo nesse momento, né? Há 2 programas, não é, Paulo Renato? 2 programas. 2 programas, os ouvintes preocupados porque houve um fenômeno de transporte e Miranda foi desmaterializada e levada, sabe lá Deus para onde, e devolveram agora. Tá tudo bem? Fala aí com o povo aí. Tudo bem. Recebemos cartas também, pessoas ficaram mal durante a semana toda.
Você não se sente culpada? Não, a energia delas me socorreu, trouxe de volta. Trouxeram de volta, graças a Deus. Então, Miranda, só para você se localizar, né, e os ouvintes que estão aí, nós estamos no capítulo 6, no tópico pergunta, como é que é? Perguntas sobre as aparições. A questão de número 12, né? Se os espíritos têm asas, não têm. E Kardec perguntou isso, os espíritos disseram que os espíritos podem se apresentar conforme eles julgarem necessário para fazer com que a visão que aquela pessoa esteja tendo seja tomada pela realidade. Então, falávamos dos nossos irmãos católicos que relatam visão de anjos, e esses anjos se apresentam com as suas asas. E conforme os espíritos dizem aqui, efetivamente os espíritos podem se apresentar desta forma para que se façam compreendidos, aceitos por aquelas pessoas. Tem espíritos que se apresentam como orientais, com roupas características das religiões orientais. Tem espíritos que se apresentam de terno e gravata. Cada um vai se apresentar conforme for necessário, Paulo Renato. É interessante aqui as asas, porque se pensava que só se podia voar, né, planar com asas. A gente lembra aqui que não existia avião, não existia nada do que conhecemos hoje que plana. Mas, então, se eles viam aquelas entidades chegando pelo ar, digamos assim, eles naturalmente pensariam que só se poderia estar naquela situação, digamos, de flutuação ou de movimento no ar se tivessem asas. Então, na verdade, os espíritos amigos estavam atendendo, como você mesmo falou, atendendo a uma cultura, de modo que se pudessem testificar da sua evolução, né, já que se considerava que aqueles que voavam eram entidades superiores. Então, muitas vezes, e geralmente assim não é, os espíritos se apresentam, especialmente aos seus entes queridos, de uma forma que possam ser reconhecidos e aceitos. Né? Uma entidade espiritual que se apresente a determinada pessoa com determinadas convicções religiosas, naturalmente, ele não vai ferir essas convicções, porque a intenção dele é ajudar a questão da sua manifestação, da forma da sua manifestação, é o que menos importa para ele. Se tem possibilidade de colocar as asas no perispírito e fazer a sua iluminação, ele vai fazê-lo desde que conforte e dê esperança àqueles para quem ele pretende se fazer visível. É isso aí. Miranda, que não tem asas, né? Vamos nós seguindo aqui agora com a questão de número 13. Ela no momento está entrando em contato com espíritos de ordem muito elevada, Paulo Renato, por WhatsApp. Tu já viu isso? A modernidade. Nova forma de comunicação. Kardec tivesse presente, por certo, Kardec ia adorar, né? O WhatsApp para ele seria fantástico. Né? Você imagina esse homem se correspondia, tá lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, com mais de 1.100 espíritos. Aí ele não teria sérios. Ele não ia recusar de que dar o zap dele. ainda tinha o centro da Miranda, que era não sério, né? Naquela época. Ele não ia se recusar de dar o zap dele, então ele não ia ter sossego. Foi tudo no tempo certo. Meu Deus do céu, vamos lá. Questão de número 13. As pessoas que vemos em sonho são sempre aquelas cujo aspecto guardamos? E os benfeitores respondem a Allan Kardec. Quase sempre são as mesmas pessoas que o teu espírito vai encontrar ou que vêm ao teu encontro, né? Então, muitas pessoas que nós vemos em sonhos, a pergunta que são sempre aquelas cujo aspecto guardamos? Muitas vezes sim, né? Porém, nem sempre, né, Paulo Renato? Justamente. E além de que nós tendemos a criar, digamos assim, a dar uma interpretação de um fato segundo os nossos preconceitos. Às vezes vemos uma realidade, mas montamos essa realidade quando relatamos para outro,
para outra, nós montamos essa realidade com o nosso quadro de convicções, de crenças. Os próprios profetas, né? O profeta do Apocalipse, né? Viu uma realidade, por certo, mas vestiu essa realidade com os seus conceitos da época. Então, às vezes, a gente vê determinadas entidades que nos buscam, por exemplo, pelo sono, e nós acabamos associando a imagem dela a outras pessoas conhecidas e dizemos que fomos visitados ou fomos visitar aquele ente que nós conhecemos, mas necessariamente não. Na própria vida de relação, às vezes a gente confunde as pessoas no meio da rua, né? É verdade. Interessante. Eu estou lembrando do livro Entre a Terra e o Céu, quando a Antonina, desdobrada, vê o avô. Mas o avô, por sua vez, já tinha sido um outro afeto dele na Guerra do Paraguai. Então, observando qual é a página da existência dela que está sendo pesquisada, a pessoa que ela está vendo em sonho pode não ser o avô daquela vida física, mas ser o companheiro lá de trás. Isso. A realidade, ela é uma só, mas nós a percebemos segundo a nossa condição espiritual. Na verdade, a própria vida, no sentido mais amplo, ela é o resultado dessa nossa maneira de ver as coisas. Na medida que nós progredimos espiritualmente, nós vamos vendo a vida numa realidade maior, né? Em que vamos nos descondicionando daquilo que nos foi emprestado. Quando nós reencarnamos, alguém nos empresta uma visão de mundo. A nossa visão de mundo que nós temos hoje é emprestada. As pessoas que já estavam aqui antes de nós falaram para nós que as coisas são assim. Nos condicionaram a isso. Mas é preciso que a gente crie uma liberdade, uma independência desse condicionamento e busquemos uma realidade maior, fora desse condicionamento em que nos foram oferecidos. Igual mais ou menos o mito da caverna lá de Platão, né? Que as pessoas estavam lá presas naquela caverna, iluminadas por uma fogueira que ficava atrás de si, e vendo sombras, e elas acreditavam que aquilo ali era uma realidade. Até que alguém, não se sabe porquê, conseguiu sair e ver a luz do sol. Foi a Miranda. Foi a Miranda, né? Senhor Jesus, misericórdia. E viu a vida com mais realidade. E voltou para avisar os outros que não acreditaram, claro, porque eles estavam muito confortáveis no seu condicionamento. É isso aí, ó. Nós vamos agora para a questão de número 14. Então, aqui na questão 14, Kardec pergunta o seguinte: os espíritos zombeteiros não poderiam tomar a aparência das pessoas que nos são caras para nos induzirem ao erro? Essa pergunta aqui é muito importante que Allan Kardec fez, porque alguns companheiros nossos, né, de outras crenças, quando alguém chega e fala assim, eu tive uma visão com a minha mãe, eu tive uma visão com meu filho, com meu pai, e aí esses companheiros, no entendimento deles, eles dizem que, olha, é impossível que você tenha visto sua mãe, seu pai, seu irmão, seja lá quem for. Isso, na verdade, era um demônio se disfarçando para te enganar. Então é um argumento que até hoje é um argumento utilizado, nós respeitamos esse argumento, é uma questão de crença, mas é importante nós entendermos aqui a partir da resposta dos espíritos. Então vamos lá. Diz aqui a resposta: eles só tomam as aparências fantásticas para se divertirem à vossa custa, mas há coisas com as quais não lhes é permitido brincar. Então isso aqui é muito importante, Miranda, porque não é assim, né? Um espírito não pode sair tomando a aparência de quem ele quiser para nos enganar. É na 15ª a resposta, da 15ª. Então a gente está na questão 14, tá? Questão 14. E aí a resposta dos espíritos. E aí, Miranda, os espíritos poderiam, então, tomar a aparência de quem eles quisessem? A resposta aqui é clara que eles não podem, né, fazer o que eles bem entendem. Olha, imagina, um espírito para tomar a aparência do meu pai não seria fácil, porque não seria só aparência, seria o magnetismo do meu pai, entendeu? Tem todo um conjunto, não é só o desenho do meu pai. O desenho do meu pai eles podem chapar, agora, eles
emitirem as vibrações de afeto, o carinho, a atenção, Deus não permitiria, porque seria falsear um sentimento autêntico de afeto. Paulo Renato? Os espíritos não dizem que é impossível, há possibilidade. Sim, não há permissão. Até porque a base é aquela mesma base, né? Que o espírito pode tomar a aparência que ele quiser. Muda o espírito. A permissão... Como dizia ainda o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso. Quer dizer, a possibilidade não indica que a coisa vai ser feita. Nós conhecemos a lei de liberdade e dizemos que a liberdade é irrestrita, que o espírito tem liberdade irrestrita e que nem Deus poderia tirar essa nossa liberdade. Nós já escutamos isso de algumas pessoas, mas isso não é fato. A liberdade íntima você pode até mantê-la, né? Que é o seu sentimento íntimo. Agora, colocar em prática coisas que vá prejudicar a outra pessoa, aí... E dizer que nem Deus poderia tirá-la também é um extremo. Porque, como disse o próprio texto evangélico, se Deus deu, Deus pode tirar. Exatamente. Né? Não significa que vá fazê-lo, mas tem a possibilidade de. Então, muitas vezes nós escutamos realmente alguns expositores espíritas dizendo que os espíritos tomam a aparência de seres queridos nossos para nos enganar, para nos induzir em erro. Mas nós realmente não concordamos naturalmente com esse tipo de interpretação do texto lido. Porque uma questão é poder, outra coisa é ter a permissão para fazer. Porque senão realmente nós seríamos enganados, não teria como, né? Se o espírito pudesse se passar integralmente por uma outra pessoa, por certo nós seríamos enganados, né? O próprio Lutero, pelo que se tem notícia na história, quando ouviu determinada espírito luminoso lá no quarto em que ele estava, ele achou que era o diabo, porque achou que estava sendo enganado. Quer dizer, se o diabo pode se parecer com Jesus, inclusive na iluminação, no brilho da luz, quem nos salvará? Né? Quem nos salvará? Se pode enganar, inclusive na questão de projeção da luz, nós realmente estamos perdidos. Ele já deixaria de ser diabo, né? Porque a luz sumiria com a treva. E nós estaríamos perdidos. Se ele pode se disfarçar de um espírito luminoso, então temos que pensar bem nessa resposta aqui que os espíritos deram. Porque no meu texto está assim: não poderiam os espíritos zombeteiros tomar a aparência das pessoas que nos são caras para nos induzirem em erro. Aí diz assim: somente para se divertirem à vossa custa, tomam eles aparências fantásticas. De diabo, não é? Fantástica. Aí ele continua: há coisas, porém, que não lhes é lícito brincar. Então, só se nós tivéssemos numa leviandade, nenhum conúbio qualquer com eles, né? Na terra não está desguarnecida, né? Jesus vela e seus trabalhadores permanentemente, e se assim não fosse, as trevas tomariam conta. A nossa liberdade não é absoluta. Não podemos fazer o que bem entendemos. Bem, diante disso, estamos chegando ao final de mais um programa. Agradecendo a todos vocês pela participação, por estarem conosco, por nos permitirem entrar nos vossos lares. Muita paz a todos. Semana que vem daremos continuidade aqui na questão número 15 com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868.
Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para falar do livro da Revista Espírita de 1858 a 1868. Somente os anos pares. Somente os anos pares. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando aos irmãos que contribuam no Clube da Fraternidade ou se inscrevam, que estamos chegando ao número que falamos que iam chegar. Já temos 43 mil assinantes, ok? 3386-1422 3386-1422. Astênio, e aí? Então, nós paramos aonde? Nós estamos estudando a Revista Espírita de agosto de 1858. No nosso último encontro, nós vimos uma mensagem do Espírito São Vicente de Paulo, psicografada, recebida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sobre a caridade. Num momento anterior, nós vimos aqui, em que o São Vicente de Paulo se manifestou lá na sociedade, Kardec perguntou a ele se ele poderia, no outro momento, trazer uma mensagem a respeito da caridade, até porque, como bem sabemos, São Vicente de Paulo foi o campeão da caridade durante a sua existência, como Vicente de Paulo. E aí, no dia 8 de junho de 1858, ele cumpriu a promessa de trazer essa mensagem e veio então a mensagem sobre a caridade, que nós, no nosso último encontro, paramos, já tínhamos visto a mensagem toda, mas Kardec pediu a ele se poderia fazer algumas perguntas, A última parte que nós vimos no nosso último programa foi Kardec dizendo o seguinte: agradecemos a São Vicente de Paulo a bela e boa comunicação que se dignou de nos dar. Gostaria que fosse proveitosa. E aí, quem assistiu o programa anterior, verificou que realmente tinha assim um monte de informações interessantes a respeito da caridade. Uma que eu destaquei no programa anterior foi quando o São Vicente de Paulo falou o seguinte: quando deixardes que o vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes algo sem questionar se sua miséria não é fingida ou se seu mal provém de um vício de que deu causa, quando abandonardes toda a justiça nas mãos divinas, quando deixardes o castigo das falsas misérias ao Criador, quando, por fim, praticardes a caridade unicamente pela felicidade que ela proporciona e sem inquirir de sua utilidade, então sereis os filhos amados de Deus e ele vos atrairá. Então, São Vicente de Paulo mostrando que a gente não deveria ficar fazendo muitas perguntas antes de ajudar, se a criatura merece, se não merece. Questionamentos, que normalmente o ser humano, que é imperfeito, faz. Sim. Será que ele merece? Se trabalha, se não trabalha. Isso mesmo. Uhum. Será que ele vai usar isso para bebida? Será que não vai? E aí o Kardec, então, se dirige, ao final da mensagem de São Vicente de Paulo, em que ele agradece e tal, ele se dirige a São Vicente de Paulo, dizendo o seguinte: permitiríeis que formulássemos algumas perguntas complementares a respeito do que acabaste de dizer? Então, Kardec prestou muita atenção em tudo que o Vicente de Paulo havia falado e já tinha anotado perguntas para fazer o Vicente de Paulo. Era o verdadeiro repórter, Então, como São Vicente de Paulo autorizou, ele falou assim: eu o desejo muito, quer dizer, ele desejaria dar respostas, eu o desejo muito, meu objetivo é vos esclarecer, perguntai o que quiserdes. Então ele estava aberto às perguntas de Allan Kardec. Sim, feliz da vida por estar podendo prestar aquele serviço, Bom, aí Kardec indaga a ele o seguinte: pode-se entender a caridade de duas maneiras: a esmola propriamente dita e o amor aos semelhantes.
Então aqui Kardec estava apresentando um conceito mais amplo de caridade, que não se limitaria à moeda que nós tiramos do bolso, né? A esmola para suprir a necessidade do faminto, mas sermos caridosos de maneira geral, né? Que ele chama aqui do amor aos semelhantes, né? Até porque Perfeito. a gente verifica isso aqui, nós estamos em 1858, o Livro dos Espíritos já havia sido publicado, e Kardec havia feito uma pergunta aos espíritos a respeito da caridade, né? Era um assunto que interessava bastante ao Kardec. Então ele tinha até perguntado qual era o verdadeiro significado da palavra caridade, tal como a entendia Jesus, né? E os espíritos responderam que a verdadeira caridade, tal como a entendia Jesus, é a benevolência para com todos. Então, por isso ele está falando aqui da questão do amor ao próximo, né? Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Exatamente. Né? Então, Kardec ficou com essa visão ampla da caridade, e não apenas você meter a mão no bolso e dar uma moeda a alguém, né? Então, Kardec indaga: pode-se entender a caridade de duas maneiras, a esmola propriamente dita e o amor aos semelhantes. Quando dissestes que era necessário que o coração se abrisse à súplica do infeliz que nos estendesse a mão, sem questionarmos se não seria fingida a sua miséria, não quisestes falar da caridade do ponto de vista da esmola? Aí ele responde: sim, somente nesse parágrafo. Então ele está dizendo assim, obviamente que o amor não tem limite, né? Agora, quando fosse para a gente abrir o coração, a primeira súplica, ele estava se referindo realmente à caridade material, né? Então, para a gente não, essa questão de não ficar indagando se a pessoa merece ou não merece, se convém, se não convém, se é uma pessoa de maus hábitos ou não é, esse tipo de coisa, né? Bom, aí Kardec faz uma segunda pergunta. Dissestes que era preciso deixar à justiça de Deus a apreciação da falsa miséria, né? Porque lá na mensagem dele, ele estava dizendo que não nos cumpre, se a pessoa está como é que podemos dizer, abusando da nossa boa vontade, da nossa boa fé, Deus a julgará, né? Então não precisa a gente mesmo julgar. Nós não temos o conhecimento suficiente para saber da intimidade, mas aqueles que usufruem da miséria, né, e usam esse caso para sensibilizar os outros, eles serão julgados. Sim, Deus tem pelos atos. A justiça de Deus é perfeita, né? Exatamente. Então dissestes que era preciso deixar à justiça de Deus a apreciação da falsa miséria. Parece-nos, entretanto, que dar sem discernimento às pessoas que não têm necessidade ou que poderiam ganhar a vida num trabalho honesto será estimular o vício e a preguiça. Então Kardec ele estava entendendo exatamente o que as pessoas de maneira geral pensariam, né? Exatamente. Que dar sem avaliar primeiro poderia estimular o vício e a preguiça. Mas aí ele completa ainda a pergunta dizendo o seguinte: se os preguiçosos encontrassem aberta com muita facilidade a bolsa dos outros, multiplicar-se-iam ao infinito em prejuízo dos verdadeiros infelizes. Né? Isso Kardec mesmo. era terrível, né? Né? Então, ele tomando esse cuidado, né? Assim, bom, existem os verdadeiros necessitados. Agora, se a gente abre a bolsa, né, para todas as pessoas de má fé, né, acaba faltando para atender os verdadeiros necessitados. Exatamente. Né? E qual foi a resposta do Vicente de Paulo? Podeis discernir os que podem trabalhar, e então a caridade vos obriga a fazer tudo para lhes proporcionar trabalho. Isso é uma questão interessante, porque às vezes a pessoa está em plenas condições de trabalhar, mas ela não consegue trabalho. E quem está em condições de trabalhar e não consegue trabalho também precisa de ajuda. Exatamente. Então a gente não pode ser rigoroso, falar assim, um homem forte desse pode estar passando por graves necessidades. Exatamente. Né? Então podeis discernir os que podem trabalhar, e então a caridade vos obriga a fazer tudo para lhes proporcionar trabalho. Entretanto, também existem falsos pobres, capazes de dissimular com habilidade misérias que não possuem. É para os tais que se deve deixar a Deus toda a justiça. Então, o Vicente de Paulo, que
teve muita experiência nesse campo da caridade material, na época da existência dele como Vicente de Paulo. Ele sabia que existiam os falsos pobres, né, as pessoas que pediam em todos os lugares e acumulavam esse tipo de coisa, mas ele fala assim, em relação a esses, que você deve deixar a Deus a justiça. Né? Porque é uma questão complicada, né? Parece uma questão assim, bastante interessante, porque a gente ouve muito dizer que a gente não deve ficar dando esmolas às pessoas que pedem nos sinais. Exatamente. Enfim, na rodoviária, esse tipo de coisa, onde a gente encontra com essas pessoas, exatamente para evitar estimular. Né? Mas aí é que está, né? Você está encontrando aquela pessoa pela primeira vez. Você não sabe o histórico de vida dela. Você não tem certeza se ela... O desespero que ela está passando, isso. Se não está passando. E aquela pessoa especificamente, que você está se encontrando com ela pela primeira vez, você não sabe se ela se enquadra nesse conceito das pessoas abusadas, dos falsos pobres, ou se é pobre de verdade. Exatamente. Então, quando você já conhece a pessoa, já sabe que ela é abusada, que ela vive de expedientes, esse tipo de coisa, você de algum modo se protege. Né? Mas, do contrário, você encontra a pessoa pela primeira vez, né? Ela está pedindo, você já julgar que é um falso pobre é complicado, né? Eu me lembro muito bem do questionamento de Allan Kardec, quando ele pergunta aos espíritos onde estão gravadas as leis de Deus. E os espíritos respondem simplesmente na consciência. Então, se está gravado na consciência e o ato é inoportuno, ele vai ser cobrado por isso. Sim. Porque as verdadeiras intenções os espíritos sabem, porque eles nos cercam, não? Como disse o Paulo, nos cercam, uma multidão nos cerca. Então, eu acho que é justo. Eu não tenho como saber, eu tenho como ajudar. E pronto. Só se aquilo é repetitivo, é uma coisa que vai virar vício. Sim. E então você tem que estimular. Divaldo Franco diz muito isso. Primeiro, vamos encher a barriguinha para depois a gente começar a falar do espiritismo ou de valores. Porque ninguém que de barriga vazia vai poder prestar atenção. É verdade. Bom, aí Kardec faz uma outra pergunta. Diz assim, aquele que não pode dar senão 1 centavo e que deve escolher entre 2 infelizes que lhe pedem, não tem razão de inquirir quem de fato tem mais necessidade ou deve dar sem exame ao primeiro que aparecer. Kardec foi no detalhe, né? Quer dizer, você está na miséria também. Ele fustiga, né? Você está na dificuldade também. Você tem 1 centavo no bolso e tem 2 pessoas te pedindo, né? A quem você vai dar? Vai dar o primeiro que te pedir? Aí o São Vicente de Paulo colocou o seguinte, deve dar ao que pareça sofrer mais. Né? Você não sabe de fato quem está sofrendo mais, mas te pareceu que um deles estava sofrendo mais do que o outro. Então dá de acordo com o seu coração. É isso mesmo. Você opta pela sua sensibilidade. É dizer isso, olha, eu só tenho esse, eu não posso dar aos 2, então eu vou dar a você e essa escolha foi o que pareceu que estava sofrendo mais. E normalmente pelo tom da voz, pelo olhar, né, a pessoa diz se ela está sendo sincera ou não, né? É verdade. Porque a gente não pode endurecer o coração da gente, sabe? É relativamente comum em cidades grandes você encontrar por exemplo, um ex-presidiário, né? Acabou de sair da cadeia, está precisando voltar para a terra dele, etc. Pode ser alguém que esteja inventando história, mas pode ser alguém que de fato tenha saído da cadeia, que não tem ninguém que o ampare. E preconceito para cristão não pode existir. Né? Então, mas existe, né? Existe, mas não deve. Mas não né? deve existir. Se a pessoa confessa que ela saiu da cadeia, que é um ato já vergonhoso, né, por si. Exatamente. Então, tá na hora de a gente... Ela tá dizendo para você, eu podia roubar. Mas eu não quero, você me ajuda? Então, é mais sensível. E aí, como a sociedade, de maneira geral, já tem preconceito em relação ao presidiário ou ao ex-presidiário, está na hora de você tratar com mais carinho ainda aquela pessoa. Perfeito. Para que ela possa confiar de algum modo na sociedade. Né? As pessoas estão muito insensíveis. E atualmente, né, Astênio, está pior. Né? Porque cada vez mais as pessoas com a
a mídia, né, está fazendo também muito isso, as pessoas estão se fechando em si. Eu me lembro que eu fui a um supermercado uma vez com a minha esposa e um senhor humilde chegou para mim e falou, você poderia comprar uma sandália havaiana? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu estou descalço, eu estou precisando. Então eu comprei, dei a ele, né? E aí eu vi na fila uma crítica de uma pessoa. Aí disse assim, você está dando isso para ele? Ele vai pegar e vai vender. Eu falei, meu amigo, eu não posso fazer nada. Eu fiz a minha parte. Se a pessoa não dá, ainda quer estimular os outros a não darem também. Exatamente. E ele, ao passar, eu entreguei a ele e ele colocou no pé. Então é muito difícil você avaliar. A consciência dele e a sensibilidade dele é que vai fazer. Bom, e aí o São Vicente de Paulo aqui então diz que nessa situação em que você não tenha como atender aos dois, atenda aquele que te pareceu ser o mais necessitado. Né? Aí Kardec faz outra pergunta. Não se deve considerar também como fazendo parte da caridade o modo por que é feito? Kardec explorou todos os ângulos da situação, aproveitando a presença do Vicente de Paulo, né? Porque não é nem sempre o que você faz, mas como você faz, né? Isso a gente aprende bastante na doutrina espírita. Então não se deve considerar também como fazendo parte da caridade o modo por que é feita? E a resposta do Vicente de Paulo foi o seguinte: é sobretudo da maneira de fazer a caridade que está o seu maior mérito. A bondade é sempre o indício de uma bela alma. Então ele reforça que o modo de fazer a caridade, de fato, deve ser considerado. Não é simplesmente dar aquilo que a pessoa necessita, mas junto com aquilo que você deu, você dá atenção, consideração. Exatamente. Né? É isso. Isso aí lembra, inclusive, né? Quem leu o livro Voltei, do espírito Irmão Jacó, né, que era pseudônimo do Frederic Figner, na psicografia do Chico Xavier, o Irmão Jacó foi espírita na segunda fase da vida terrena dele, porque antes ele era um industrial muito materialista, né? Mas nessa segunda fase, depois que ele passou pela dor de perder a única filha, etc., acabou tornando-se espírita e tornou-se um espírita de primeira linha. E como tinha boa situação financeira... Méritos também, né? Não, eu digo assim, e como ele tinha boa situação financeira, a caridade material não faltou. Né? Então era distribuição de cestas de alimentos no centro onde ele frequentava. Né? Mesmo assim, quando ele desencarnou, não obstante a desencarnação dele, o processo de desencarnação tenha sido realizado diretamente pelo Bezerra de Menezes e pela filha dele desencarnada, ele foi levado para uma colônia espiritual, para uma região espiritual de boas condições, mas que ele observou que todos os habitantes daquela região espiritual eram portadores de uma luminescência, uma luz em torno própria, em torno do perispírito, né? Então ele via que um era uma luz azulada, outro uma luz alaranjada, e daí por diante ele totalmente apagado, depois de ter passado anos já como conhecedor da doutrina espírita, fazendo palestra para todo que é lado, distribuindo cestas de alimentos, e não tinha uma luzinha em torno do perispírito, né? Alguns meses depois, ele, numa materialização, entre aspas, né, de alguns espíritos mais elevados, dentre eles o Bittencourt Sampaio, o Saião, né, que ele tinha conhecido na Terra, né, no plano físico, ele pediu esclarecimento e o Bittencourt Sampaio falou com ele que ele, de fato, trabalhou muito, mas amou pouco. Né? Então é o modo de fazer caridade, né? Foi um tapa de luva de pelica, né? Você amou pouco, você tem que amar mais. É o modo de fazer caridade. Exatamente. Porque dar muita cesta de alimento é trabalhar muito, mas você pode estar amando pouco, né, quando você está distribuindo essa cesta de alimento. E eu me lembro também de uma outra situação. Eu tenho muitos casos assim que encaixam exatamente no que o Allan Kardec falou. Lá na cabana de Antônio de Aquino, que é espírita, havia uma senhora, chamava-se Dona Aparecida, e ela era professora, era uma pessoa muito culta, e ela foi colocada para
anotar o nome das famílias que precisavam de cestas básicas. E ela fazia isso constantemente. Quando ela morreu, depois de um ano, a família foi convidada a ir à cabana, porque ela psicografou uma carta através de um médium. E os parentes não gostaram da carta, porque ela dizia que aquilo que ela fazia para os pobres, que era anotar as famílias, foi o que fez a redenção dela, porque ela ainda teve que passar pelo umbral. Então eles não gostaram disso. Para vocês verem que o bem é muito relativo no plano espiritual. O bem que para nós é visível não é o bem que eles fazem. Sim, o sentimento tem que estar envolvido. Exatamente. Não basta a movimentação da gente. Né? Exatamente. O André Luiz ele diz que no umbral também há muito movimento, mas pouco trabalho. Exato. Porque o trabalho ele implica nessa troca, né, de afeto, essa coisa toda. Então, às vezes você pode ficar o dia inteiro no centro espírita, a semana inteira no centro espírita, e distribuir bolsa de alimentos, distribuir medicamentos, etc. Mas aí, ao mesmo tempo, você está criando confusão, discutindo com um companheiro de trabalho. Né, por que ele tem um cargo e eu não tenho? E falando de modo azedo com a pessoa que é atendida. Então, de algum modo, zera o mérito, né? Exatamente. Mas nosso tempo está avançando. Deixa eu avançar aqui um pouquinho também. Avança, né? Também. Então, a pergunta, né, feita por Kardec foi: não se deve considerar também como fazendo parte da caridade o modo por que é feita? A resposta foi: é sobretudo na maneira de fazer a caridade que está o seu maior mérito. A bondade é sempre o indício de uma bela alma. Então não basta fazer a caridade, é preciso fazer a caridade com bondade, né? Que tipo de mérito concedeis àqueles a quem chamamos de benfeitores de ocasião? Né? Aqueles que só fazem a caridade no Natal, no Dia das Crianças. Né? Então, que tipo de mérito concedeis àqueles a quem chamamos de benfeitores de ocasião? Resposta: só fazem o bem pela metade, seus benefícios não lhes aproveitam. Eu vejo muito uma crítica, né? Mas quem sou eu para criticar? Eu vejo em São Cosme e Damião, é uma tradição, né, da doce. Mas por que dar doce? Por que a gente não dá alimento? São famílias que estão ali, né? Mas a opção é a tradição e a doce. Então as pessoas nessas datas específicas fazem isso. Isso. E aí você vê... Mas a gente não sabe se tem mérito, né? Mas ele está dizendo aqui que não. Exatamente. Olha só, ele fala assim: só faz o bem pela metade. Seus benefícios não lhes aproveitam. Exatamente. Então quem só compra... É para aliviar a sua consciência. Eu também ajudo. Sim. O ano inteiro você nega, mas quando chega no Natal, exatamente, quando chega no Dia das Crianças, etc., aí você faz. Você faz, né? E como se aquilo ali fosse suficiente para manter a sua consciência tranquila. Aquela coisa, né? Criança é esperança, né? Que foi feita, sim, né? Muitas pessoas que são ricas, elas doam nessas épocas, né? Porque aí aparece o nome da pessoa, a doação. Eu dei 1 milhão, foi o fulano de tal. Então, lá um será que tem mérito isso? Entrega lá um cheque de 10 mil reais, né? Isso. E acha que já está pronta para ir para o céu, né? Mas o nosso tempo acabou, meu amigo. Ah, meu Deus. Então tá bem. Olha só, amigos, queridos, estamos terminando aqui mais um capítulo e um estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, desejando a vocês uma bela noite de sono. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,